Olá meus amigos, tudo bem? Então hoje vamos continuar um pouquinho aprofundando o nosso conhecimento sobre a primeira lei de Mendel. Vamos falar sobre dois casos. Um caso é o albinismo e o outro caso é a polidactilia. Então vamos tentar compreender um pouquinho mais como essa primeira lei funciona em cima dessas duas questões. Vem comigo! Bom, albinismo é uma característica muito importante porque ela marca um indivíduo que não produz melanina. Melanina nada mais é do que uma proteína que fica pigmentando a nossa pele, nos protegendo contra a radiação ultravioleta. Essa proteína é produzida por melanócitos. Os melanócitos são essas células que ficam no nosso tecido epitelial produtoras da proteína em questão. Certo? Sem essa proteína, nós ficamos muito mais suscetíveis à radiação ultravioleta e, portanto, também ficamos mais suscetíveis a desenvolver câncer de pele. Então, por não possuir melanina na sua pele, as pessoas que têm albinismo, elas têm maior predisposição a desenvolver doenças que são protegidas por essa proteína. Uma doença importante que vocês precisam saber é o câncer de pele. O câncer de pele é uma doença que pode se desenvolver em qualquer pessoa, tendo ou não tendo a característica albinismo. A questão é que pessoas que possuem albinismo, elas têm uma menor quantidade de filtro das radiações ultravioletas que vão vir do Sol e elas se predispõem, então, a maior taxa de desenvolvimento de câncer de pele. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que essa é uma característica, ser albino é uma característica que chamamos de recessivo. Bom, é importante que você entenda que algumas características genéticas são recessivas e outras são dominantes. O que significa ser recessivo? Significa dizer que todo mundo que possui a característica albinismo, ele é portador de dois alelos azinho, certo? Ele é, portanto, um homozigoto recessivo, ou seja, ele não possui alelos dominantes. E todas as pessoas que são não albinas, elas têm a característica genética, o genótipo, sendo homozigoto dominante, ou seja, esse indivíduo é azão, ou esse indivíduo é heterozigoto, ele é azão, azinho. Então você já está começando a perceber que quem é homozigoto tem dois alelos iguais. Quem é heterozigoto tem dois alelos diferentes. Sim, então homozigoto recessivo tem dois alelos iguais do tipo recessivo. Homozigoto dominante tem dois alelos iguais do tipo dominante. Sabendo disso, então vamos a um exemplo prático. Imagine um indivíduo não albino. Ele se enamora, ele se apaixona por um indivíduo do gênero oposto, que é albino. Poderia lhe perguntar o seguinte: caso ele te procurasse numa clínica genética, de aconselhamento genético, para querer saber se ele tem a possibilidade, se esse casal tem a possibilidade ou não de desenvolver, de ter um filho albino, o que você diria? Certamente, uma das primeiras coisas que você deveria perguntar é se esse indivíduo não albino, ele é um indivíduo homozigoto dominante ou heterozigoto. Então você vai investigar na família. E eu já vou adiantar para você e vou dizer que ele é um indivíduo heterozigoto. Ele é um indivíduo não albino, heterozigoto. Daí, você precisa, então, relembrar um pouquinho de quais são os genótipos de indivíduos albinos e de indivíduos não albinos heterozigotos. Então, o albino é simples, a gente lembra fácil. O indivíduo albino, ele é azinho. O indivíduo não albino, heterozigoto, ou seja, ele é não albino, então ele possui ao menos um azão. Se ele é heterozigoto, ele é um azão-azinho. Então, você vai promover o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui. Um indivíduo não albino, mas heterozigoto,
e o indivíduo albino heterozigoto. Então, a gente vai tentar descobrir qual é a probabilidade desse casal ter uma criança, não me importa o gênero, albina. Então, vamos fazer aqui o nosso quadro de Punnett. Então, eu vou fazer o quadro de distribuição de combinações. E, ao fazer esse quadro, o que a gente vai conseguir perceber? A gente vai conseguir perceber a distribuição desses alelos. Vou pegar primeiro esse indivíduo e vou colocar ele aqui em cima. Então, vou botar o primeiro alelo dele aqui, na minha primeira coluna, e o segundo alelo dele aqui na minha segunda coluna. E aí, trago o indivíduo albino e vou colocar nas linhas o primeiro alelo dele e o segundo alelo dele. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente vai promover agora é a combinação entre alelos. Este alelo encontra com este nesta casa. Dessa forma, eu terei azão, azinho. Este daqui encontra com este nesta casa. Então, eu terei um azinho, azinho. E assim eu vou fazendo as distribuições para tentar entender qual é a probabilidade do evento albinismo acontecer. Então, perceba aqui comigo. Eu tenho este indivíduo aqui como não albino e este outro aqui também como não. Mas esse que eu vou marcar de verdinho aqui, ele é albino. Concordam comigo? É homozigoto recessivo. E este outro indivíduo aqui também é albino. Desta forma, o que eu consigo observar aqui de interessante? Eu consigo observar aqui dois casos dessa minha proporção, ou dessa minha combinação, são albinos. Num universo de 1, 2, 3, 4. Num universo de 4 possibilidades. Ou seja, a probabilidade de um indivíduo ser albino no cruzamento entre um indivíduo heterozigoto não albino e um albino é de 2/4. É claro que eu posso simplificar, então eu vou dividir em cima e embaixo por 2 e eu vou obter 1/2, correto? 1/2 significa dizer que eu tenho a chance de 0,5. Esse 0,5, transformando em porcentagem, você bem lembra lá da matemática, será de 50%. Bom, beleza. Então, chegamos à resposta para esse casal. Nesse nosso primeiro exemplo, 50% de chance do casal em questão ter uma criança albina. Vamos agora a mais um exemplo de albinismo, onde eu vou pegar um casal não albino. Esse casal não albino também gostaria de saber se há probabilidade ou não deles terem uma criança albina. Bom, então, de novo, eu preciso saber se o indivíduo não albino aqui, ele é homozigoto dominante, ou ele é homozigoto, ou ele é heterozigoto. Nesse caso, já vou adiantar para vocês que ambos são heterozigotos, ou zigóticos. Bom, se ambos são heterozigotos, se ambos têm genótipo azão, azinho, a gente vai começar, então, a organizar o quadro de probabilidades de combinações para saber qual a probabilidade desse casal ter ou não ter algum filho com a característica albinismo. Então, puxando aqui novamente nosso quadro de combinações, o que você vai poder ver é que, ao colocar os alelos desse primeiro indivíduo aqui, eu vou separá-los. Olha, o primeiro alelo na primeira coluna, o segundo alelo na segunda. Pego esse indivíduo aqui e separo também. Primeiro alelo na primeira coluna, segundo alelo na segunda coluna. Eu imagino que nesse momento você já esteja ficando craque em fazer essas combinações. Então, azão, azão, perfeito. Azão, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Vou marcar em verde todos aqueles que são
albinos. Esse primeiro é albino? Não, não. Ele tem um alelo dominante. Ele tem, na verdade, 2. Esse segundo é albino? Não, ele é um heterozigoto. Bom, igual os seus pais. Se ele é um heterozigoto, ele não é albino, assim como esse. O único albino está sendo marcadinho aqui de verde. Então, dessa forma, o que eu tenho aqui para representar estatisticamente? Eu tenho um indivíduo nascendo albino a cada 4 possibilidades, ou em 4 possibilidades. 1/4, quando eu divido 1 por 4, eu tenho 0,25. 0,25 transformando em porcentagem, eu terei, então, 25%. Então, aqui está a nossa resposta para a pergunta. Esse casal terá 25% de chances de ter uma criança albina a cada gestação. Compreendemos? Bom, uma segunda característica interessante para a nossa conversa de hoje é a polidactilia. Polidactilia é uma característica que faz com que o indivíduo nasça com mais de 5 dedos em suas mãos. De repente ele tem um 6º dedo, e esse 6º dedo pode ser funcional ou pode ser apenas um 6º dedo sem estrutura óssea. Bom, mas essa polidactilia que a gente está falando, ela é extremamente variável. O indivíduo pode ter 6 dedos numa mão, pode ter nas duas, pode ter apenas nos pés, pode ter nas mãos e nos pés, mas o que importa é que, para ter polidactilia, esse indivíduo precisa possuir uma característica genética importante, que é essa que a gente vai conhecer a partir de agora. Certo? E a gente conhece a polidactilia como um exemplo de característica genética dominante, diferente do albinismo, que era uma característica genética recessiva. Então é um bom exemplo para a gente, um bom exercício para a gente entender o que seriam características dominantes. Quando você, por exemplo, observa indivíduos que têm essa característica, eles possuem ao menos um alelo dominante. E aqui eu vou mudar a letra, não vou usar o A, eu vou usar o B, tá certo? Indivíduos que são polidáctilos, ou eles são Bzão, ou seja, homozigoto dominante, ou eles são heterozigotos, Bzão, Bzinho. Bom, eu mudei a letra só para que você possa entender que a letra é só um artifício técnico para poder falar de homozigose e de heterozigose. Se ele não tiver a característica, ele é um indivíduo Bzinho, ou seja, se ele não nasceu com polidactilia, ele é um indivíduo homozigoto recessivo. Caso ele seja um indivíduo com polidactilia, ou ele é Bzão, ou ele é Bzinho. Compreendido? Vamos então aos nossos exemplos. Imaginemos aqui, por exemplo, um casal não polidáctilo, ou seja, para ser não polidáctilo, o casal é não polidáctilo. Então, o primeiro indivíduo é não polidáctilo e o segundo indivíduo acompanha. E o segundo indivíduo acompanha a história. Para não ser não polidáctilo, o que eu tenho aqui, basicamente, é que eu tenho que possuir os alelos Bzinho. Veja só que interessante. Bzinho. Então, ao cruzar um indivíduo não polidáctilo com um indivíduo não polidáctilo de gênero oposto, o que nós teremos é que perceber que, na verdade, não há possibilidades de um indivíduo nascer com a característica polidactilia. Se ambos os pais forem não polidáctilos, o que eu vou perceber? Eu vou perceber, quando eu faço esse quadro de probabilidade, que a única chance, nesse caso, de aparecer, o único tipo de genótipo capaz de aparecer é o genótipo Bzinho. Então, perceba aqui que um casal não polidáctilo jamais poderá ter uma criança
polidáctila. Então, seria 0% de indivíduos polidáctilos. Diferente lá do nosso exemplo quando a gente falou de albinismo. Bom, e assim a gente começa a treinar um pouquinho a primeira lei de Mendel nesses dois casos importantes. Principalmente importante para que a gente consiga perceber a diferença de uma herança dominante para uma herança recessiva. Agora é exercitar. Tem que fazer bastante exercício para colocar isso bem na nossa cabeça e devagar a gente vai vendo novos casos relacionados à lei de Mendel e relacionados à genética, certo? Espero ter ajudado vocês no dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.